Olá! Reflexão do vídeo dessa semana é uma reflexão sobre egoísmo. Você sabia que a vida fica muito mais fácil quando a gente consegue temperar, né? Botar na medida certa até mesmo o egoísmo? Essa reflexão eu tô escolhendo ela porque eu durante muito tempo tive dificuldade em me priorizar, porque eu tinha um medo sim muito grande de ser rotulada como egoísta. E como eu tinha esse medo de ser rotulada como egoísta, muitas vezes eu deixei de fazer as minhas escolhas e acabei fazendo as escolhas que outra pessoa achava importante para mim ou adequada para aquele momento, mas eram escolhas que não diziam respeito ao meu momento mais íntimo, aquilo que a minha verdade lá dentro desejava. Mas muitas vezes sim, então, pelo medo de ser rotulada como egoísta, eu fazia. E isso causou, durante um bom tempo na minha vida, um afastamento daquilo que eu verdadeiramente sentia, daquilo que verdadeiramente era importante para mim, daquilo que realmente fazia sentido para a minha vida. E quando eu comecei a entender que para eu me transformar, para eu conseguir enfrentar os meus problemas, eu preciso entrar na dimensão da autorresponsabilidade. Eu preciso desenvolver a autonomia. E é muito difícil a gente ter autonomia ou autorresponsabilidade se a gente não volta ou não dá pra gente aquilo que a gente precisa. Se a gente não se abastece com coisas que só a gente sabe que são importantes de se fazer, ou de se ter, ou de se experimentar naquele momento. E muitas vezes, por conta deste medo, a gente fica cada vez mais robotizado, repetindo comportamentos que todo mundo diz que são adequados e aí estamos livres desse rótulo de egoísmo ou de egoísta. Mas é necessário, sim, como eu disse, com equilíbrio, a gente ter, sim, esses momentos de egoísmo. O egoísmo no sentido da gente dar, sim, aquilo que, às vezes, só a gente mesmo vai se beneficiar. Um exemplo básico. Às vezes, eu gosto de fazer caminhada de manhã, mas uma pessoa me pediu, sei lá, uma carona. E para eu dar essa carona para essa pessoa, eu teria que ficar sem a minha caminhada da manhã. E se eu estou num projeto comigo, eu vou precisar dizer não para essa pessoa da carona e fazer a minha caminhada e dizer que a minha carona, por exemplo, vai estar disponível, mas a partir de tal hora. Ou seja, dizer um não nessa hora para aquela pessoa e sim para mim pode ser visto pela outra pessoa como um egoísmo. Mas a gente precisa entender que se eu sou responsável por mim, se eu tenho autonomia por mim e ser responsável por mim significa que depende de mim o meu desenvolvimento, o meu crescimento, a minha transformação, eu preciso sim dizer alguns não que vão priorizar a mim e não ao outro. Então isso é uma forma de egoísmo? Sim, mas eu diria que é o egoísmo muito saudável. Uma outra forma da gente pensar nessa questão da gente se abastecer e este medo que a gente tem de se dar coisas boas e de se abastecer por este medo deste rótulo do egoísmo. Vou dar um exemplo seguinte, né? Se você tem um tanque de gasolina e esse tanque já não tá lá tão cheinho, já tá lá na reserva, marcando a reserva, e vem alguém e te pede gasolina emprestada. E você, no desejo de ajudar, né? Mas também com receio de, puxa vida, vou dividir, né? Que custa, né? Ele tá 100, eu também tô quase 100, eu vou dividir. Você acaba passando a sua gasolina para outra pessoa. E aí a hora que você vai dar partida no seu carro, o seu carro, né? E a pessoa vai embora, aliás, você vê a pessoa, vai embora. E você vai dar partida no seu carro, o seu carro anda, mas ele para. E de repente você se vê no meio, né, da rua, sem gasolina, porque você deu exatamente aquele restinho que já estava na reserva. Ou seja, se meu tanque estava na reserva, significa que talvez eu precisasse ter parado, cuidado e abastecido antes. E aí eu poderia dar tranquilamente para a pessoa que estava me pedindo naquele momento. Mas se meu tanque estava na reserva, talvez era o momento de eu dizer, puxa, desculpa, sinto muito, mas não dá, não posso, porque eu também estou na reserva. E às vezes, né, nesse exemplo de gasolina, a gente faz isso também com as nossas questões pessoais.
Às vezes a gente também não se abastece, a gente não se cuida, a gente não faz essa higiene mental de dar pra gente, de limpar o que tá ruim e de dar pra gente, né, aquilo que nos areja, aquilo que nos recarrega a energia vital. E aí a gente fica sempre nesse papel, muitas vezes, de doador, de cuidador do outro. Mas eu preciso entender que se eu não cuido de mim, ou seja, se eu não tenho alguns momentos então de egoísmo, de olhar apenas para mim, eu posso correr o risco de estar desabastecida. E aí, se alguém vem me pedir alguma coisa, eu precisaria dizer não. E se eu não disser não, sou eu quem vou ficar na mão. Eu vou ver a pessoa indo, né? Porque eu doei tudo que eu tinha, eu doei e ela foi. E eu fico feliz porque, nossa, o outro foi, né? E eu doei, sim. Mas se na hora que eu vou olhar para mim, eu tô acabada, desgastada, ou meu tanque de gasolina ficou vazio, a que preço eu fiz isso para o outro? É claro que em alguns momentos a gente doa para o outro sem poder, tá? É claro que isso às vezes acontece na nossa vida, né? Que a gente precisa sim dar, mas eu preciso também saber dimensionar, equilibrar, dosar os momentos que isso acontecem. Na mesma medida que eu dou para o outro, eu preciso também dar para mim. Ou, na mesma medida que eu dou para mim, eu posso também dar para o outro. Mas então eu me abasteci, eu me preenchi, eu me cuidei. E aí eu transbordo bom para o outro. O grande problema é quando às vezes, por este medo de ser egoísta, ou às vezes por uma própria inconsciência da gente mesmo, a gente não se cuida, a gente não se prioriza e a gente vive na reserva e sempre ficando no meio do caminho. E se a gente não se abastece, provavelmente a gente fica vendo várias pessoas que vão e que fazem a trajetória, a próprio desenvolvimento. E eu fico ali paradinha falando, puxa, fulano consegue e eu não. Então o que eu preciso perceber é, será que às vezes o outro consegue? Porque o outro consegue revelar, né, a necessidade dele, ir atrás, que nem eu estava com um tanque na reserva, o outro estava precisando, ele veio e me pediu, né? E ele arriscou levar um não. Como eu disse sim, ele acabou saindo feliz da vida, encheu ali o tanquezinho dele até poder chegar no posto, e eu que disse sim, sem poder, fiquei no meio do caminho. Então, será que este outro que está realizando as coisas, né, para a própria vida, será que ele não está, então, nesse processo de se priorizar e tem a liberdade de perguntar e de levar um sim ou não? E eu, muitas vezes, não faço esse processo, não me abasteço e quando eu estou na necessidade, muitas vezes eu queria que o outro tivesse esse comportamento que eu sempre tenho com ele. Às vezes eu tiro de mim para dar para o outro. E agora que eu estou precisando, o outro não vai tirar de si para dar para mim, sendo que eu estou precisando tanto. Na boa, se essa pessoa está saudável e ela está reconhecendo que ela está com as energias baixas, né? Tá com as necessidades dela já num limitezinho muito baixo, na boa, é bom que essa pessoa não dê, porque isso é responder ao primeiro chamado. Antes da gente cuidar do outro, eu preciso ter a noção de que eu preciso cuidar de mim. A regra básica de segurança, quando a gente anda, né, de avião, o filminho lá que mostra, a regra básica é, primeiro, né, quando as máscaras, né, caírem, primeiro mostra o filminho da mãe, não colocando primeiro no filho. Primeiro ela coloca em si. Porque daí ela vai, ela se abastece, ela tá segura e ela pode cuidar do outro. E ela tem toda a doação, toda a energia para dar para aquela criança que está precisando. Mas se ela primeiro dá para o filho, né? Pode ser que esse filho fique órfão. Por quê? Não deu tempo dela colocar nela. Então, a grande questão, a grande regra de segurança que nos é ensinado é, primeiro eu preciso realmente cuidar de mim, porque daí eu vou estar apta a cuidar daqueles que estão necessitados, vulnerabilizados ou dependentes de mim. Então, é por isso que às vezes a gente precisa sim ressignificar este medo do egoísmo, porque na verdade o egoísmo numa pitada adequada, ele é fundamental para que a gente realmente consiga ter esses momentos de abastecer-se, de dizer não para o outro, não porque eu não gosto do outro, mas porque às vezes dizer sim para o outro vai implicar num não muito grande doído naquele momento para mim.
Então, eu vou dizer não para o outro porque eu preciso, neste momento, dizer sim para mim. E isso não precisa ser rígido, mas isso precisa ser fluido, mas sempre com a visão de que eu sou responsável por mim. Eu não posso delegar para o outro o meu desenvolvimento, ou a minha segurança, ou o meu próprio abastecimento. Eu preciso ser responsável pelo meu abastecimento, por isso que eu preciso me autocuidar, me autoproteger, né, me autoconhecer, né? Então eu preciso fazer todos esses autos, né, de voltar para mim o meu olhar de cuidado, porque assim eu vou poder então caminhar de uma maneira muito mais saudável. E se a gente está saudável, a gente está muito mais apto a doar e a cuidar do outro, porque daí eu vou transbordar o bom que eu estou abastecida. Eu não vou tirar de mim, né, e vou ficar na falta. Eu estou transbordando, porque na mesma medida que eu me abasteço, eu posso transbordar e cuidar de quem precisa de mim. Então, reflete sobre isso. Essa importância da gente equilibrar esse fluxo do dar e do receber, né? O quanto que eu dou e o quanto que eu dou para o outro e o quanto que eu dou para mim. Então, eu preciso sempre estar nessa fluidez e aí a gente está em equilíbrio, tá bem? Essa era a reflexão que eu queria fazer. Se gostou desse vídeo, curte. Se acha que alguém pode se beneficiar, compartilha. Beijo a todos, uma boa semana. Até mais!